Olá, internautas, olá, parceiros de imagem. Estou hoje aqui com o Carlos de Andrade, da Vison Digital, mais uma produtora que integra nosso banco de imagem. Olá, Carlos, prazer tê-lo aqui nesse nosso canal de YouTube do Imagem. E, como sempre, a gente faz aquela pergunta tradicional. Carlos, o que tem? Conta um pouco da trajetória da sua produtora, que é importante para os outros produtores conhecerem, e também conta um pouco o que você tem de acervo disponível que pode ser comercializado ou monetizado. Então, Marco, um prazer é todo meu aqui de estar aqui com você, com o pessoal da Imagem. É um canal super necessário para a gente que é produtor e para todo o nosso mercado, para a nossa indústria como um todo. A Vison é uma produtora carioca, a gente vem do universo musical, né? Da indústria fonográfica, onde a gente produziu uma quantidade de discos, né? Discos de ouro, né? Agora está sendo feito, por exemplo, um filme sobre um disco que foi meu primeiro disco, na verdade, que eu fui assim, o principal engenheiro, que foi o Homem com H, do Ney Matogrosso, né? Em 1900 eu tinha cabelo. Eu também. E nós tínhamos cabelo. Nós tínhamos cabelo. Mas a Vison tem essa trajetória, né? Eu engenheiro da Som Livre e comecei minha gravadora em 1985, produzindo uma quantidade de discos para uma quantidade de gravadoras, e para minha própria gravadora, que é uma gravadora de música instrumental, jazz, música clássica e trilhas sonoras, né? A gente faz muita trilha sonora aqui. A gente é hoje também produtor audiovisual, e como a gente está baseado no Rio, e eu sou absolutamente apaixonado pelo Rio de Janeiro, eu trato de pictorizar ou filmar o máximo que eu posso esse cenário absolutamente fantástico que a gente tem aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, você tem que me dar essas imagens para a gente... Essas imagens que você tem aí devem ser históricas. Você deve ter imagens históricas do Rio, então... Eu tenho imagens maravilhosas, inclusive quando a gente produz as nossas séries, né? Nós produzimos séries procedurais, produzimos 3 temporadas do Conselho Tutelar, agora produzimos uma temporada da série Estranho Amor, que vai entrar no ar no AXN e na Record em breve. Tudo filmado em 4K, em 6K, em sei lá quantos, entendeu? E com uma boa fotografia e tudo. E a gente faz muita localização. Então, e a gente faz essas localizações geralmente do ar. Eu faço esse investimento em helicópteros, né? Não em drones, mas em helicópteros, para que a gente tenha imagens mais soberanas do Rio de Janeiro, mais altas do Rio de Janeiro. Então, eu tenho imagens de toda a orla do Rio de Janeiro, daqui até a Baía de Guanabara, né? Então, essas coisas são coisas preciosas. Além disso, eu tenho a mania de vender o Brasil lá fora, né? O Brasil que eu conheço, o Brasil bacana, o Brasil bonito, o Brasil de gente fina, elegante e sincera. E por esse Brasil eu trago muito o nosso querido Villa Lobos, né? Que é nossos 2 maiores ícones musicais brasileiros são Villa Lobos e Tom Jobim. Villa Lobos, que cai em domínio público agora em 2030, ele cai em domínio público, a música de Villa Lobos cai em domínio público. E até então eu vou trabalhar o máximo que eu puder para que o Brasil possa receber as divisas que as composições, que as 1.160 composições de Villa Lobos possam trazer para o país. Então, isso me fez filmar uma quantidade de obras de Villa Lobos em palácios do Rio de Janeiro, como o Palácio da Guanabara, o Palácio das Laranjeiras, o Palácio do Catete, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um palácio, uma coisa maravilhosa, uma obra arquitetônica fenomenal. Com a música de Villa Lobos, né? Sempre com a música de Villa Lobos. Só que a música de Villa Lobos o mais interessante, como é música instrumental, né, música clássica, né, eu tenho, por exemplo, a integral dos quartetos de Villa Lobos, que a gente filmou, super bem filmado, tá super bonito. Eu filmei toda a obra para piano e cello do Villa Lobos. Villa Lobos era um violoncelista e um violonista de mão cheia, né?
Então a gente filmou, usou muito esse material dele e sempre filmando, por exemplo, no Museu Villa-Lobos também filmamos no Museu Villa-Lobos, então a gente tem peças do Villa-Lobos ali que são interessantes para esse tipo de licença e tudo, algumas iconografias também que são interessantes, mas mormente imagens de prédios do Rio de Janeiro, de grandes construções do Rio de Janeiro, algumas tomadas, como eu te falei, da cidade do Rio de Janeiro, sempre aéreas, com a ideia de passagem de tempo dentro da cidade. Então, isso tudo eu estarei disponibilizando na plataforma, né, para que nós possamos... Ótimo. Dinamizar. Você deve ter tido um cuidado com isso, porque tem uma coisa que é um objetivo do roteiro, né? E tem uma coisa que é um objetivo de mostrar a cidade direito. Exato. Então, as suas imagens são preciosas. Exato. Eu tenho imagens, por exemplo, do Carnaval do Rio de Janeiro também. A única questão é que o Carnaval tem uma quantidade de direitos atrelados a ele que precisam de uma segunda liberação. Mas olha, tem o seguinte... Tem a coisa da multidão, da centopeia colorida, que são os desfiles de escola de samba, e da multidão que é possível, que não tem direitos, aí a gravação. Isso também, se as pessoas não são identificadas mesmo e são mostradas como multidão, é possível, tá? Também. Então, por exemplo, também imagens de procissão, de grandes passeatas, multidão, a gente tem também no banco, sem problemas. Isso os nossos advogados garantiram para que a gente possa ter imagem de gente, né? Agora, detalhes também não tem problema. Uma outra coisa que a gente vem desenvolvendo, e a Vison, ela é pioneira em digitalização de acervos museológicos, né? Sonoros, mormente sonoros. Agora a gente está desenvolvendo com alguns parceiros digitalização de algumas películas interessantes, inclusive películas familiares. E eu vou transmitir essa ação da imagem para esses bancos para ver se eles se interessam em colocar essas imagens. Aí não seriam imagens da Vison, seriam imagens de outros bancos, né? Você tem aí a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, que instalou agora um laboratório com equipamento que nós vendemos para eles lá, para que eles pudessem digitalizar ou começar uma quantidade de procedimentos de digitalização de acervos. Olha que o Arquivo Nacional é outro com quem a gente vem trabalhando e conversando, porque é uma necessidade de todos nós, né? De todos nós que produzimos conteúdo, termos acesso às histórias, à história filmográfica do Brasil, né? O Brasil não filma, não é que nem os Estados Unidos que filma tudo. Nós temos menos material. A gente tem muito rolinho de 16 milímetros. Pois é, exatamente. Uma das coisas que eu fiz para o Museu Villa-Lobos, por exemplo, foi digitalizar alguns dos rolos de 8 milímetros da Mindinha, esposa do Villa-Lobos, filmando Villa-Lobos durante um determinado período. Mas esses filmes estão muito deteriorados, com muito problema. Mas nós conseguimos digitalizar uma quantidade deles e manter uma certa qualidade, né? Eu gostaria de voltar a esse acervo digitalizado melhor, que aquele negócio. O bom do museu é que o museu ele digitaliza, mas não joga fora o original. Então, à medida que a tecnologia evolui, você tem condição de voltar a esse acervo e fazê-lo de novo. E aí eu quero ver se eu tenho essa possibilidade, né? Hoje ele está sob administração. Então, você sabe que essa questão sua sempre ficou na minha cabeça, desde a primeira vez que nós conversamos, que um outro passo da evolução da imagem é de ir para esta questão de trilhas e de música e de comercializar o que as produtoras já fizeram, o que sobrou, enfim, que são delas, que pode ser comercializado. Eu sei que existem sites de trilhas, enfim, essa é uma coisa mais comum, mas eu acho que a gente pode dar um outro tratamento para esse tipo, ainda mais se você tem a coisa também gravada em vídeo, fazendo as duas coisas. Mas nós vamos conversar disso daqui a pouco, no desenrolar da construção aí da plataforma. Primeiro vamos trabalhar mais com a imagem em movimento,
Agora, essa sua dica dos museus é muito interessante. Isso é uma demanda, de fato, é uma coisa que eu acho que o mercado precisa ter acesso. É uma coisa que o Arquivo Nacional está empenhado em fazer, que é digitalizar o seu acervo. E uma das coisas que eu tenho proposto como um plano de negócios, inclusive, para o próprio estado do Rio de Janeiro, né, para a própria cidade, o estado do Rio de Janeiro, o país gasta tanto dinheiro em produzir novas obras e não gasta nenhum dinheiro em preservar as obras já feitas. Ele as guarda ou as deposita na Cinemateca. Exatamente. É só isso. E ponto final. E ele tem nas cinematecas, né, tanto a do Rio, do PAN e tal, alguma coisa que eles fazem de digitalização. Acho que agora a Cinemateca já tem um scanner, mas estão trabalhando com o scanner da TV Cultura. A TV Cultura adquiriu um scanner bom, 16 milímetros e tal. Então, eu acho que eles estão nesse período aí, nessa fase. Você tem razão. Mas se você se lembrar que na Cinemateca do MAN, nós temos praticamente a história da filmografia brasileira, porque ali estão depositadas obras preciosíssimas. Não só isso, estão depositados também os filmes extras que foram feitos, né? Porque o pessoal rodava, claro. E até você chegar à cena, aquela câmera está rodando, né? E você tem uma quantidade. Tá lá? O bruto está lá. Porque aqui na Cinemateca de São Paulo, não. É só... Eu não sei se da parte de São Paulo, da filmografia paulista, esses brutos também estão guardados na Cinemateca. Porque a gente não tinha essa separação. Nós temos aí 3 acervos importantíssimos, né? Bem, nós temos 4 acervos. O acervo dos museus de imagem do som, que são dos vários museus que têm diversas... Exatamente, dos MINCs, pelo Brasil fora. Tem 20 espalhados pelo Exato. O Museu do Ceará, por exemplo, o MIS do Ceará, acabou de comprar um Spirit, que é um dos scanners mais sofisticados do planeta. Ele comprou um Spirit. Inclusive, nem entendi a compra, porque eles não têm acervo de 35 milímetros, eles compraram de 35 milímetros. O acervo deles é todo 16 milímetros. Mas o governo, a gente tem que conviver com ele. Até de repente, eles passam para outro bispo. Não, pois é. Eu espero que eles abram para que quem detém filmes de 35 milímetros possa ir para lá digitalizar seus acervos. Mas uma das missões do museu é, na hora que você digitaliza, aquela digitalização ou até a guarda daquele filme fique no acervo da instituição. Mas, porque uma vez que é dinheiro público, foi investido naquele negócio, você tem que dar acesso. Então, claro, tem que ser. Então é uma coisa que deve ser ponderada, você tem que avaliar como é que faz isso. Eu conheci a pessoa, depois eu vou lembrar aqui do nome dela, do MIS do Ceará, que é relativamente nova, a diretoria nova. Isso, exatamente. Uma mulher muito interessante, depois eu vou lembrar o nome dela. Mas, cara, isso aí é um negócio pra gente conversar, hein? Não, com certeza. É possível fazer acordos aí. E, de repente, tem dinheiro para isso agora. Com certeza. E nesses 4 acervos, você tem a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do MAN, o CTAV e os MIS. Isso. E pode ser que eu esteja esquecendo de outros acervos, mas nesses 4 acervos, meu Deus do céu, você vai encontrar... Você tem o Arquivo Nacional, o 5º acervo. Então, tem ali todos os filmes 16 milímetros da TV Tupi, por exemplo. Os acervos de TV Tupi, de jornalismo da TV Tupi, são riquíssimos. Parte a TV Cultura digitalizou alguma coisa, acho que vários. A TV Cultura, muito jogo de futebol, ela conseguiu digitalizar de São Paulo, né? Basicamente. Isso eu tenho lá porque eu trabalhei lá. Tem coisas do Arco da Velha, tem o Prestes, no Pacaembu, balançando a mãozinha em 45. É sensacional. Isso está digitalizado, está disponível, mas o problema é que é Tupi, então é da Cinemateca, os direitos. Tem que negociar com a Cinemateca. Mas realmente tem muita coisa. Pois é, e esses acervos, eles são precisos, são necessários que esses acervos
sejam dados à luz de alguma maneira, porque acervo guardado é depósito, não é acervo. É perdido. Acervo guardado é perdido. Tem que rodar. Exato. Bom, mas vamos voltar aqui aos seus. Isso aí é uma conversa muito boa que a gente precisa ter. Vamos fazer projetos nesse sentido. Me diga, então você tem Rio de Janeiro, muito bem feito, de cima, toda a costa brasileira ou do Rio? Carioca, toda a costa carioca. Toda a costa carioca, tem prédios, monumentos do Rio, palácios, tudo isso à disposição da gente. Exato, para subir, para a gente comercializar, tá certo? Isso é muito importante, porque eu sei que você é um cara preocupado com qualidade, então é tudo muito bom. É preciso que... vamos subir em 4K. Nós estamos com o limite 4K. Eu sei que você é um cara que vai mais... Eu acho que o UHD já é suficiente para esse tipo de utilização. Porque se você for fazer um longa-metragem, coisa e tal, provavelmente você vai capturar suas próprias imagens. Isso. A não ser que seja um documentário. Mas o documentário, o futuro dele é na televisão. E a televisão, ela tem um teto em UHD. Então, 3.840 por 2.160 é mais do que suficiente. Você não precisa nem ir para o DCI, que seria o 4.096, né? Mas então agora vamos para a segunda parte. O que você está fazendo? Nesse momento, o que a sua produtora a Vison está fazendo? A Vison produz mormente ficção, e a nossa ficção é geralmente uma ficção procedural. Toda ficção que a gente faz, ela busca ter algum lastro social por conta de uma filosofia nossa aqui de trabalhar com produtos de relevância social que tem alguma resposta para a sociedade por conta das leis de incentivo, né? Uma vez que a lei está sendo usada, é uma lei que prevê algum retorno para a sociedade, né? Eu busco esses temas. A gente faz muito documentário musical. Então, um documentário sobre Bossa Nova, um documentário sobre Vila Lobos, um documentário sobre o Miquiles, por exemplo, que é um dos maiores compositores de frevo do Brasil, documentários musicais que são super interessantes. Então, a Vison, ela se parceriza e coproduz com alguns canais, mormente, inclusive, a AMC Networks, né, canal Film and Arts. Nós estamos entregando agora, inclusive, para eles, uma nova série que foi, inclusive, financiada pela lei do ISS aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos um apoio da Multiterminais, que é a nossa parceira e tudo. E essa série, chamada Mais Presença de Vila Lobos, é, de fato, a segunda temporada de uma série inicial chamada Presença de Vila Lobos, que fala justamente das influências do Vila Lobos e de outros artistas na obra do Vila e do Vila na obra desses artistas, inclusive na de Tom Jobim. E sempre trazendo essa questão da carioquice, do universo carioca, que para a gente é muito importante. Eu tenho ainda um outro documentário que a gente nunca lançou e que é um documentário brilhante chamado Lugares Vivos. Foi um desenho de uma série que a gente iniciou e a gente nunca fechou essa série. A gente nunca fechou, a gente ainda busca fechar isso um dia, que são sobre lugares icônicos do Rio de Janeiro, como o Cacique de Ramos, como o Pavilhão de São Cristóvão, como o baile funk do Viaduto de Madureira, que são lugares emblemáticos, mas que não estão no roteiro turístico, né? Não é o Cristo Redentor, não é o Bondinho do Pão de Açúcar, são lugares aonde o carioca que conhece o lugar e que é da região vai para ouvir um samba, ouvir um forró, ouvir um funk, ouvir uma black music brasileira, né? Ou chorinho fantástico. O chorinho, exatamente, sacou? A gente tem aquela escola de choro que é fabulosa, que rola ali na Urca de vez em quando. Eu fui lá, filmei uma vez, são milhares de pessoas tocando juntas. É uma orquestra de 30 flautas, 40 violões, 50 cavaquinhos, 200 pandeiros. É impressionante o negócio, entendeu? Que bacana. Então essas coisas do Rio de Janeiro são muito... O Rio é um epicentro musical do planeta. O Rio é a única cidade que deu origem a 4 gêneros musicais. O samba, a bossa nova, o chorinho e o funk carioca, que hoje se tornou um embaixador da música brasileira mundo afora, né? Hoje em dia você tem...
Não só isso, mas você tem artistas que são tocados na Arábia Saudita, no Uzbequistão. Eu estava ontem na aula e o cara falando sobre essa moça que estourou, tipo, número 1 do Spotify no Cazaquistão, na terra do Borat, para você ter uma ideia. Entendeu? É sensacional. É sensacional, sabe? Você não, mas essa é uma observação eu não tinha feito ainda. Realmente, é o nascedouro desse... É impressionante isso. É impressionante. E a indústria brasileira, a indústria fonográfica brasileira, está entre as 10 maiores do mundo, né? Sim. Então, a gente, quando fala de indústria consolidada, essa nossa indústria musical, ela é uma indústria consolidada com expoentes, com influenciadores universais, inclusive. Verdade. Entendeu? Então, cara, muito obrigado, adorei. Eu acho que a gente vai ter que conversar muito mais, tá certo, na medida do possível. Vamos fazer todas as ligações importantes aí. Muito obrigado por você estar participando desse depoimento e fazendo esse depoimento para os seus parceiros. Na verdade, é uma coisa para os seus parceiros. O Imagem agradece muito a sua participação, tá bom? Eu agradeço a você, Marco, a oportunidade e a iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa extremamente necessária para o nosso universo audiovisual. Conta comigo. Quero agradecer também a Lina, que fez toda essa nossa intermediação aqui, né? Foi pontualíssima aqui com relação a tudo. E estou à sua disposição e à disposição da... Muito obrigado.